Espero que sim. Eu me chamo Danilo. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino feito para falar sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje vamos fazer aqui o nosso pós-jogo, dar a nossa opinião sobre o que a gente fez de leitura da partida de ontem, que o Vasco saiu vitorioso, garantiu aí 3 pontos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, dando aqui o nosso ponto de vista. Mas antes de tudo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te informe sempre que tiver vídeo novo aqui para você assistir. E também traz a galera para cá, compartilha, vamos interagir, vamos falar sobre o nosso Vascão, eu dando a minha opinião, você dando a sua. Deixa nos comentários aí após o vídeo o que você achou, se você concorda comigo ou não, beleza? Vamos para análise? Vamos lá. O Vasco fez ontem uma partida pela 8ª rodada contra o Atlético Paranaense e alguns pontos destacáveis aí, né? Primeiro, a vitória, lógico, né? E também o padrão tático que o Ramon tem dado a esse time do Vasco, mesmo com tantos desfalques, né? A gente, para lembrar aqui, a gente lançou um vídeo ontem onde a gente falou sobre esses 10 desfalques que o Vasco teria. Fizemos uma live pré-jogo também, com a participação de alguns convidados, o Eduardo lá do Resenha com Almirante e o Marcelo do canal Pitaco Vascaíno. E a gente falou muito sobre a partida de ontem, né? Sobre esses desfalques, sobre a escalação. E enfim, o Vasco foi a campo aí, né, com várias baixas, inclusive o Leandro Castan fora da partida. Mas o Vasco contou também com retornos, né? O Thales Magno voltou e o Bruno Gomes também. E o Ramon Menezes escalou o time aí com o Fernando Miguel, Thales Magno, né? Ali na defesa, o Fernando Miguel, Miranda, Marcelo Alves, o Neto Borges fez a sua estreia, o Pikachu jogou pela direita, no meio, Andrei, Felipe Bastos e o Benítez, né? Pelas pontas, Igor Catatal e Thales Magno, e ali na frente, o Germancano. Esse foi o time do Vasco que foi a campo. Um jogo difícil, né? Um jogo bastante difícil. Muita gente achava até que o Vasco iria atropelar o Atlético Paranaense pelo momento vivido aí do furacão, né? Vem de crise, demissão de técnico, né? Algumas baixas também, desfalques ontem, como Nicão e Thiago Heleno, que não voltaram a jogar, o próprio atacante Walter, que ficou de fora da partida. E o Furacão vive ainda um momento difícil na tabela ali, beira a zona do rebaixamento, e o Vasco fez um jogo realmente complicado, né? O Vasco que abriu o placar aos 7 minutos ali numa jogada com a participação do Thales pressionando os jogadores de ataque do Atlético Paranaense. O Benítez acaba se beneficiando da jogada, sai do campo de defesa, arranca até o ataque, né? Um destaque também nessa jogada é a participação do Pikachu, que apoia, né, a jogada até o final ali pela direita. E numa troca de passes entre Benítez e Pikachu, o Benítez acaba recebendo a bola dentro da grande área e cruza, né, num carrinho ali, num esforço, acaba cruzando a bola do Germancano, que sempre bem posicionado, foi lá e conferiu mais um gol. É o 5º gol do nosso artilheiro, um dos artilheiros do campeonato, 5º gol do Germancano na competição. E, salvo engano aí, ó, me corrija se eu estiver errado, mas são 13 gols na atual temporada, né? A gente que até colocou aqui em vídeos anteriores que a gente aposta que o Germancano vai fechar esse ano aí com mais de 28 gols feitos, né? Então, deixa a sua opinião aí. O Edmundo até brincou, né? Que faltariam alguns gols aí para que o Germancano atingisse uma meta a ser batida, né? Que o Edmundo fez 29 gols numa competição no ano de 97, e aí o Germancano foi desafiado pelo Edmundo para que o Germancano ultrapasse, né, o Edmundo no número de gols numa edição do Brasileirão. E aí o Vasco abrindo o placar, jogou um pouco mais tranquilo, mas foi muito pressionado em alguns momentos, né? O sistema defensivo operou normalmente, né, como de costume, o time do Vasco muito sólido na defesa. É um time que, apesar das baixas, o esquema do Ramon consegue conservar, né, aquele padrão de defesa, né, marcação firme, né, com encaixe da marcação da defesa também muito sólido. E o Fernando Miguel, sempre que acionado, foi muito bem. Nessa partida, o Fernando Miguel, para mim, um dos destaques, né, além do Germancano, do Benítez, né, e alguns outros nomes. Mas o Fernando Miguel, para mim, ontem salvou muito. E pelo menos aí eu contei 4 defesas difíceis do Fernando Miguel em finalizações que o Atlético proporcionou, né? Então, analisando um pouquinho mais sobre o jogo, o Ramon até fez algumas substituições ali no intervalo, né? O Benítez saiu cansado, o Benítez
é muito necessário para esse time do Vasco, é o motorzinho do nosso meio campo, né? Está sempre no ataque, está sempre na defesa, recompõe e faz a transição muito rápida para o ataque. É um jogador extremamente necessário hoje para esse esquema tático do Ramon, né? Então o Benítez foi substituído por cansaço, o Ramon depois falou um pouco sobre isso, esse desgaste, né, de jogos 2 vezes na semana, quando não é quarta e domingo é quinta e domingo, né? Quando não é quarta e domingo é quarta e sábado, né? E ainda tem a Copa do Brasil, tá vindo também aí futuramente a Sul-Americana. É um calendário difícil, a gente está passando por um momento diferente. Essa pandemia mostrou que o futebol poderia até voltar, mas voltaria com esse estrangulamento de calendário. E a gente tem que entender a comissão técnica em vários aspectos, inclusive esse, poupando aí o Castan para que ele possa, né, estar aí mais à frente dentro da temporada sem lesões, né? E aí tem vários jogadores que estão sendo poupados em um determinado momento do jogo ou da tabela, né? Não só no Vasco, mas em outros clubes também. Então o Ramon sacou ali o Benítez, trouxe alguns atletas no intervalo e participaram, como sempre, da partida, né? O Bruno César, que tem sempre entrado, Bruno Gomes, que entrou também e voltou a jogar pelo Vasco após o isolamento da Covid, né? E o Ribamar, que sempre entra também, teve até um gol anulado do Ribamar, né? Numa roubada de bola do Bruno Gomes, o VAR entendeu que foi falta. Para mim foi um lance que caberia interpretação de falta ou não, né? Poderia ser um lance interpretativo do juiz, mas o VAR interferiu, acabou anulando o que seria o segundo gol do Vasco, o placar inclusive que a gente apostou, né, na live lá do canal Na Torcida Vascaíno, a gente apostou em 2-0, coloquei um gol do Germancano e um gol do Felipe Bastos, mas quem marcou o gol foi o Ribamar, mas foi anulado, né? Então o Vasco sai de campo aí vitorioso, 3 pontos, voltando aí a ficar entre os 3 primeiros colocados e com um jogo a menos, importante frisar. E aí a gente vai analisar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, vamos analisar aqui jogador por jogador, né? Então vamos começar pelo goleiro. Fernando Miguel foi muito bem, 4 defesas difíceis, pelo menos aqui na nossa contagem, né? E tem nota aí 8,5. Neto Borges, que fez sua estreia, foi bem defensivamente, foi bem no ataque, né? Em alguns momentos chegou até a fazer finalizações em gol. O goleiro do Atlético Paranaense defendeu a bola, mas foi bem, e nota 7,5, né? Pikachu até melhorou quando o aspecto é ofensivo, participou do lance do gol, foi participativo em algumas outras jogadas no segundo tempo, mas no aspecto defensivo, né, a gente entende que o Pikachu tem essa oportunidade, e todos sabem disso, né, inclusive a comissão técnica, porque quando o Pikachu subia, o Felipe Bastos fazia a cobertura daquele corredor, ora era o Andrei também, né? Se você pegar o mapa de calor desses jogadores, eles apoiaram muito ali pela direita nas subidas do Pikachu, seguraram a marcação ali, mas o Atlético atacou muito a gente pela ponta direita, né? Então, nota aí 6,5 para o Pikachu. Miranda e Marcelo Alves foram muito bem, o Miranda destaca um pouco mais, porque é um jogador que tem sido muito firme na marcação e também em alguns momentos arranca, né, para o ataque ali, puxando a transição do ataque da defesa para o ataque, e fez isso ontem de novo, né? Então um jogador sensacional ontem, nota 8, para mim a segunda maior nota da defesa, né? Só perdendo aí para o Fernando Miguel. E o Marcelo Alves foi bem, não comprometeu, jogou firme, né? Nota 7. O Andrei fez um jogo muito melhor do que o do Felipe Bastos. O Andrei tem sido uma peça importante, principalmente ali pela troca de passes, né? Também por acionar os nossos atacantes ali na frente também. Nota 6. E o Bastos, para mim, passou um pouco apagado na partida. Fez uma cobrança de falta ali, né? Mas fica difícil a gente analisar também, vamos ser justos, fica difícil a gente analisar também só ouvindo, né? A gente assistindo fica muito melhor, né? Então ontem não pudemos assistir a partida. Nota 5 aí pro Bastos. O Benítez, uma entrega total, isso aqui não surpreende mais, é um jogador que vai muito bem no ataque, recua e defende muito bem, nos ajuda muito na marcação. E ontem puxou o contra-ataque, que acelerou ali da defesa pro ataque, né? E conseguiu achar o Germancano na área. Para mim, nota 7,5. Catatal, hein? Igor Catatal não foi tão bem na partida como na partida contra o Santos, né? Acabou sendo substituído ali no final, no intervalo, né? E aí, nota 5 aí pro Catatal. E temos o Thales Magno que vem evoluindo muito.
inclusive naquele jogo em que nós fomos derrotados contra o Fluminense, foi um jogador de destaque. A gente destaca novamente aqui o Thales Magno, muito participativo, sofreu várias faltas, participou de vários lances ofensivos do Vasco. E a gente traz aqui a nota dele, nota 6,5, né? Porque participa também do lance do gol, onde ele aperta a marcação lá no meio campo na defesa do Vasco e acaba surgindo ali o contra-ataque com o Benítez, né? E aí o nosso Germancano, para mim, nota 10, cara. Sabe por que eu vou dar nota 10 pro Germancano? Primeiro, porque ele é cirúrgico. É um jogador que quando você aciona ele dentro da grande área, ele vai lá e guarda, né? Então nessa partida não foi diferente, fez o gol da vitória, nota 10, né? Inclusive aí sendo comentado, né, pelo Twitter oficial da FIFA como uma máquina de gols, e realmente é a nossa máquina de gols, o nosso artilheiro argentino, né? Que dupla argentina, o Benítez e o Germancano, muito bem, né? São dois argentinos que têm ajudado muito o Vasco esse ano e merecem ficar. Eu acho até que o Vasco já deveria ter começado aí uma campanha, algo nesse sentido, para que a gente compre em definitivo o Benítez, né? E aí o Ramon Menezes fez algumas alterações, acabou colocando o Carlinhos no lugar do Thales Magno, também entrou aqui o Bruno César no lugar do Bastos. O Bruno César mais uma vez jogando bem, né? Não foi um dos destaques da partida, mas também foi um jogador importante, né? O Ribamar, que até entrou no lugar do Cano, tem sido uma substituição recorrente aí do Ramon, né? Até confesso que em alguns momentos chega a irritar, mas o Ribamar acabou marcando um gol e foi anulado, né? Foi anulado ali pelo VAR, como a gente já falou no vídeo. Enfim, né? O último aqui que a gente vai destacar é a substituição do Benítez. O Benítez saiu cansado e entrou aí o Bruno Gomes, que foi bem na partida, participou ali do lance do segundo gol, onde ele rouba a bola, né, e toca para o Ribamar, que corta e chuta, mas o gol foi anulado, segundo o juizão lá, com a mesa dele do VAR, acabou anulando, informando que teria sido falta do Bruno Gomes, né? Então eu acho que, em resumo, galera, para o vídeo não ficar mais do que já ficou longo, né? Em resumo, o que a gente destaca é isso: um time do Vasco que, perdendo peças ou não, a gente acaba mantendo um padrão. Tem sido importante para o Vasco conquistar vitórias, né? Evoluir, né? Partida a partida, esse cenário aí da gente, em que a gente passa por essa crise, né, da Covid, passa pela crise do calendário do futebol também, com esses estrangulamentos de calendário aí, partidas uma em cima da outra, viagens, né? O Vasco vai ficar no Rio para o próximo confronto contra o Atlético Goianiense, e a gente espera que o Vasco ganhe mais uma aí, né, para a gente poder continuar subindo na tabela. Então, contrariando aí a mídia, a tradicional mídia, que sempre acha que o Vasco está fora do lugar que deveria estar. E, na verdade, nós sabemos que o Vasco está sempre ali, né, no lugar que deve estar, que é no protagonismo, né, sendo protagonista do cenário nacional e também do cenário sul-americano. Então, essa é a nossa opinião. Deixa a sua aí nos comentários, vem para cá para o vídeo interagir com a gente. Obrigado pela oportunidade aqui. Uma ótima segunda-feira para você e tudo de bom.